gente poder disponibilizar depois a gravação para outros voluntários que, né, por horário, enfim, ou outros compromissos não puderam participar. Sou responsável por aprendizagem intercultural e treinamentos no FS hoje. Queria agradecer muito a presença da Tereza, né, do Conselho Fiscal, hoje, que aceitou o convite do grupo de desenvolvimento para participar desse webinar. E agradeço também a Júlia, que é membro do GDI e ficou responsável por esse webinar. Então, na verdade, a nossa estrutura vai ser um pouco mais de bate-papo hoje. Eu vou passar a palavra para a Júlia, que ela vai fazer uma abertura, daí a gente já passa para a Tereza para entrar mesmo na parte do Conselho Fiscal. Tá bom? Então, Júlia, é contigo. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, então, e sou membro do GD, vice-presidente do Comitê Porto Alegre. Vou estar facilitando aqui esse webinar. Queria pedir para a Tereza que ela se apresentasse, dissesse qual o comitê dela, desde quando ela é voluntária, e que funções e cargos ela já exerceu e há quanto tempo ela é membro do conselho. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou contar um pouquinho de como eu conheci o AFS. Eu viajei, eu fiz intercâmbio, mas não foi pelo AFS, eu fui pelo concorrente, em 1982. E quando eu voltei, a gente queria receber uma estudante, e o meu intercâmbio não recebia. E aí a gente foi atrás e conheceu o AFS, isso em 1983. A gente recebeu uma estudante da Austrália, que ficou na minha casa 1 ano, e depois disso a gente perdeu o contato com a AFS. Em 96, o meu irmão mais novo queria fazer intercâmbio, e a gente tinha duas experiências, do que o intercâmbio que eu fiz e o AFS, que a Ellen ficou na minha casa. E a gente gostou muito mais da estrutura e do suporte que o AFS deu para ela. Então, nós fomos atrás do AFS, morava em Brasília na época, e foi muito difícil achar o AFS. Não tinha, ninguém conhecia, tinha comitê, mas a gente não conseguia contato. Isso naquela época ainda não tinha internet como tem hoje. Finalmente a gente conseguiu achar o AFS, porque a gente queria o AFS. E meu irmão fez a seleção e entrou para a AFS, viajou pela AFS para a Finlândia. Nessa época, o comitê estava se reestruturando, o Comitê de Brasília, estavam precisando de conselheiros. Então, em 1996, eu voltei a trabalhar, colaborar com a FS até hoje. Então, eu estou, vamos dizer, ativa em alguma função desde 1996. Eu comecei como conselheira local, de conselheira local eu passei para... Eu nunca fui presidente de comitê. Eu fui a diretora administrativa da Centro-Oeste, depois eu fui diretora regional do Centro-Oeste, eu fui diretora financeira anteriormente ao conselho diretor, ao modelo que tem hoje, era executiva da diretoria nacional, onde a gente tinha 5 membros eleitos, todos ao mesmo tempo, diferente do que é hoje o conselho diretor, e a gente tinha cargos, funções, né? Então, tinha um que era eleito para diretoria de programas e ia trabalhar direto com a área de programas, ou diretoria de financeira, e assim a gente tinha 5 membros, o presidente, o vice-presidente e os outros diretores. Eu fui diretora administrativa por 2 anos, o mandato era de 2 anos, e depois eu fui presidente da UFS por 2 anos. Isso foi de 2002 a 2004. Eu entrei na EDN em 2000, então desde 2000 eu faço parte do Conselho Fiscal, porque eu era diretora financeira, eu entrei para o Conselho Fiscal. Depois, como presidente, eu continuei como no Conselho Fiscal, e quando eu saí da presidência e não, eu tinha bebê pequeno e tudo, não podia, não tinha como ficar viajando e
me envolvendo muito. Eu continuei como membro do Conselho Fiscal e eu estou até hoje no Conselho Fiscal. Então, essa é a minha trajetória dentro do AFS de contribuição. Desde 2004 eu não tenho nenhum cargo eletivo, né, com alguma eleição, mas eu sou indicada. Atualmente eu sou um membro do Conselho Fiscal, indicado pelo Conselho Diretor. O Conselho Fiscal, então, agora a gente passando para a estrutura do Conselho Fiscal, somos 3 pessoas, somos 3 voluntários, 2 são eleitos pelo Conselho Nacional e 1 é indicado pelo Conselho Diretor. Eu atualmente sou indicada pelo Conselho Diretor. Eu moro em Campinas atualmente, desde 2003 eu me mudei para Campinas, eu saí de Brasília e vim para Campinas, e eu não atuo em nenhum comitê, nem aqui de Campinas, nem aqui na região. Minha função hoje é só como membro benemérito, participando do Conselho Fiscal. Bom, então o Conselho Fiscal somos 3 pessoas, todos com mandato de 3 anos, e 2 são eleitos pela Assembleia Nacional e 1 é indicado pelo Conselho Diretor. Atualmente, o Cláudio de Ribeirão Preto, ele é o presidente do Conselho Fiscal. O Geraldo, que está aqui participando desse webinar, é o outro membro. Os 2 foram eleitos pelo Conselho Nacional e eu estou como membro benemérito. A gente já está junto há bastante tempo. O Cláudio saiu, ele foi membro do Conselho Fiscal quando ele estava no Conselho Diretor, ele participou de algumas reuniões. Então, a gente tem sempre acaba. Eu estou há muito tempo, mas o Geraldo, se não me engano, já está há uns bons 6 anos, não, Geraldo? Segundo mandato final. Sim, então, completamos 6 anos. Geralmente, as pessoas que se candidatam são sempre as mesmas, porque existe aquela dúvida do que vai fazer no Conselho Fiscal, como que eu posso contribuir, só se for uma contadora ou alguém formado na área. E, como eu estava falando antes aqui, antes do Geraldo entrar até, realmente, a gente faz análise de balanço, a gente faz análise dos relatórios financeiros, a gente faz análise de do orçamento, compara, mas eu acho que se tiver uma pessoa que não tenha uma formação na área, numa primeira reunião, e tiver realmente interesse, não é alguma coisa muito complicada da gente explicar essa parte contábil. A gente faz um acompanhamento do orçamento que é aprovado pela organização, pelo CD, e que deve ser implementado pela Secretaria Executiva. Então, é acompanhar a despesa, é verificar se todas as regiões estão realmente atendendo o que é estabelecido no Estatuto, tem que prestar conta. Então, a gente analisa essas informações que a Secretaria Executiva disponibiliza. Então, claro, se você tiver uma formação, vai ser melhor, você vai poder até contribuir mais. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem uma formação contábil ou financeira não possa participar do Conselho Fiscal. É recomendável, mas isso não é uma coisa assim, só vai poder entrar e só vai poder entender se tiver essa formação. Então, bom, essa foi a minha introdução. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta ou se quer saber mais o que a gente faz. Bom, a gente se reúne uma vez por ano. Geralmente, uma vez por ano, o AFS ele é auditado por uma auditoria externa, e quando esses trabalhos são concluídos pelos auditores externos, a gente se reúne no Rio com os auditores e com a contabilidade que presta serviço para o AFS, que a contabilidade da organização ela é terceirizada, ela não é feita dentro do AFS, é uma empresa que faz a contabilidade do AFS,
E aí a gente se reúne com a contabilidade e os auditores e mais os responsáveis na secretaria executiva, o gerente financeiro e a Andresa, para avaliar os comentários que estão sendo feitos pela auditoria e até pela própria contabilidade. A gente tem uma reunião com todo mundo junto, depois a reunião só com o pessoal da secretaria executiva, depois a gente tem uma reunião só com os auditores, com os prestadores de serviço, e depois a gente se reúne e a gente elabora o parecer que é apresentado, que vai ser apresentado na convenção para o Conselho Nacional, onde a gente valida ou não, ou faz alguma recomendação em cima do que foi auditado pelos especialistas. Os auditores fazem essa auditoria e eles passam essas informações para a gente e a gente avalia o que aconteceu, por que aconteceu isso, ou alguma coisa, um número uma despesa que tinha um tratamento, agora outro por quê. Então, essas explicações muitos são passadas pelos próprios auditores. Então, essa reunião nossa é de um dia só, a gente vai de manhã e volta de tarde, a gente não fica no Rio, uma reunião de um dia só, e essa é a única reunião presencial que a gente tem. Todo trimestre, a gente recebe informações da Secretaria Executiva sobre as despesas, o que foi orçado, o que foi realizado, para a gente fazer um acompanhamento de como está a evolução da despesa, o que está sendo gasto, o que precisa. Às vezes precisa cancelar alguma coisa porque tem outra mais, apareceu uma urgência, uma emergência, a gente tem que estar auxiliando o pessoal da Secretaria Executiva também nessa implementação para não ultrapassar o que foi orçado. Às vezes a gente orçou que ia receber X estudantes, a gente recebe menos, ou a gente orçou que no orçamento tinha que a gente ia ter um envio de X estudantes, agora a gente tem menos, e com isso baixou tudo, a gente também tem que rever as despesas para a gente poder baixar e não ter muita despesa e pouca receita e ficar sem dinheiro em caixa. Então, tudo isso a gente vai auxiliando a Secretaria Executiva e informando também ao CD de como que está o andamento das despesas. Isso a gente faz geralmente por e-mail ou por WhatsApp, a gente vai avaliando, um manda a informação para o outro, às vezes a gente marca alguma call entre a gente, mas é tudo sempre utilizando os recursos assim, virtuais e nada mais presencial, é só uma vez por ano. Então, viagem que a gente faz é uma vez só por ano que a gente faz. E, Tereza, quantas horas por mês você diria que dedica em média para esse trabalho? Olha, vai depender, o Geraldo que está aí, depende, manda. Então, assim, se for um ano super normal, eu vou dizer que são poucas horas. A gente recebe o relatório trimestral e a gente vai avaliar isso. Não demoraria, eu não vou dizer para você, 4 horas no mês seria muito se eu falasse. Isso se tudo correr bem e não tiver nenhuma demanda de ter que estar respondendo algum e-mail, alguma reclamação do pessoal, de ou falta de entendimento em alguma instrução que a gente passou, que a gente tem que estar revendo a instrução, porque pode ser que não tenha tido a correta, vamos dizer, interpretação por parte do voluntário, explicar por que foi feito daquele jeito. Então, isso vai depender. Tem mês, esse mês agora a gente vai precisar a gente se reuniu mês passado. Esse mês a gente vai ter que fazer uma reunião por Skype, porque tem um monte de coisa que a gente tem que estar respondendo e por e-mail não está resolvendo. Então, esse mês é um mês atípico, a gente está perto da convenção, a gente tem que sanar algumas coisas. Esse mês, vou dizer para você, todo dia eu e o Geraldo, a gente se fala pelo WhatsApp. Não vou dizer que é 1 hora, mas a gente fica trocando e-mail, ou WhatsApp quase que a manhã inteira ou a tarde inteira, um mandando e-mail para o outro. Então, isso vai depender muito da demanda da organização. Se tiver tudo certo, a demanda é pequena e você não tem tanto trabalho. Mas se tiver uma demanda maior,
você vai ter que se envolver mais. Mas não é alguma coisa, eu vou falar para você, não é o trabalho de um comitê, de ser um conselheiro ou de um diretor regional, não é. É muito menos, porque eu me propus a continuar, eu tenho 2 crianças, porque eu não precisaria viajar e porque não me demandaria muito tempo. Eu não queria deixar de fazer alguma coisa para a organização, porque eu gostaria muito de continuar em contato com a AFS. Eu tenho um carinho muito grande, eu prezo muito, eu acho que assim a missão que tem é muito importante para o mundo de hoje, então eu queria contribuir de alguma maneira. Por isso, eu queria encontrar alguma coisa que não me demandasse muito tempo. Então, esse trabalho do Conselho Fiscal, mesmo no pico dele, não é o trabalho de um presidente de comitê. Certo. E você poderia falar um pouquinho sobre a interação do CF com os outros órgãos, tipo o CD e a ASF? Com a SE, o nosso contato é bastante, porque a gente precisa da informação que eles nos passam para a gente poder avaliar, né? Então, eu acho que o maior contato que a gente tem hoje é demandando informações da SE. Então, o Ricardo e a Andresa, eles têm um contato bem assim, grande com a gente está pedindo informação, como que está, se as regiões estão prestando conta, como é que está o repasse, o que foi orçado para a Receita está bom, não está, mandaram relatório. Então, o nosso contato maior, que eu digo assim, de volume, de várias vezes estar entrando em contato com eles, é com a Secretaria Executiva. A gente tem um contato, vamos dizer, o Conselho Fiscal, ele é um conselho autônomo, né? Ele reporta, vamos dizer, diretamente para a Assembleia Nacional, né? Se tiver, tanto é que é nosso relatório, a gente prepara e informado ou passado durante a Convenção Nacional para todos os voluntários. O contato que a gente tem, vamos dizer, o contato principal para poder chegar aos voluntários durante o ano é com o CD. Então, toda recomendação que a gente faz, toda carta, toda instrução, ou toda revisão de alguma coisa, tudo que faz, a gente manda para a Secretaria Executiva, para o CD com cópia para a Secretaria Executiva, né? Então, qualquer recomendação que a gente faça durante o ano, como não tem convenção todo mês ou coisa assim, a gente tem que utilizar o canal que representa a Assembleia Nacional. Então, é o Conselho Diretor. Então, assim, o Conselho Diretor também, se tem alguma dúvida, se precisa de alguma informação, ou se recebeu alguma informação financeira que eles não estão conseguindo interpretar, eles podem pedir ajuda para a gente. A formação hoje, né, eu acabei não falando, a formação hoje do Conselho Fiscal, eu sou contador, o Cláudio é contador, né, doutor até, e o Geraldo acho que também é contador. Não, economista. Economista, então, são 2 contadores e um economista. Então, todo mundo que está hoje no Conselho Fiscal tem uma formação, mas como eu disse, eu acho que não seria nenhum impedimento para uma pessoa que tivesse interesse realmente em participar, de estar se candidatando, e eu tenho certeza que eu seria uma que poderia, me proporia a estar ajudando e ensinando, passando informações sobre essa parte contábil e financeira. E, Tereza, se tu puder comentar também, o que você acha que é a maior função de um membro do conselho? E quais habilidades que seriam importantes que um futuro membro do conselho fosse ter? Deixa eu aproveitar a pergunta dela, Tereza. Você podia contar um pouco qual foi a motivação de ter o conselho Fiscal, quando ele foi criado, quais foram os motivos? E aí podia falar um pouco mais quais são as funções do Conselho e quais não são as funções do Conselho. Até que somos um órgão normativo, não somos deliberativo, não somos
Nós somos apenas um órgão consultor, mas Não, tem que ser mais claro para as pessoas quais são exato, o que fazemos, o que não podemos fazer. Bom, o Conselho Fiscal, quando ele foi criado há muitos anos atrás, acho que na década até, mas ele não era corretamente implementado. Muitas vezes a pessoa, não tem ninguém, vai você. Eu acho que começou mesmo a funcionar na época do Eduardo Assed, já na década de 99, 2000, que começou o Conselho Fiscal a funcionar. Ele como o Geraldo falou, é um órgão normativo. A gente analisa o risco, o que pode ver, e a gente estabelece normas, ou a gente recomenda algumas normas para que a empresa atenda primeiro todos os requisitos legais, né, da legislação contábil do país, e também atenda também o que foi pré-estabelecido na parte orçamentária. Então, não é que fiscaliza, ele analisa os relatórios a cada 3 meses para verificar se aquilo está sendo implementado, corretamente implementado, e se o Conselho Fiscal identifica algum risco, ele recomenda a criação de uma norma, ou ele recomenda ao Conselho Diretor a criação, passa a recomendação de uma instrução que deva ser atendida pela organização. Se o Geraldo quiser falar um pouquinho sobre isso, fica à vontade, viu, Geraldo? Tudo exemplo? bem. Sim. Então, eu só quero completar que a gente recomenda, não podemos, a recomendação, que costuma ser seguida, ou pode não ser seguida. Da mesma maneira que o Conselho Nacional, que se reúne na convenção, pode ouvir nossas recomendações e pode deliberar que aprova ou não. Não é diferente do Conselho Fiscal de um condomínio, de um clube, de uma entidade, ou mesmo de uma empresa. Nós temos um poder de analisar, indicar, recomendar. Nós não podemos impor, podemos sugerir. Aí fica dependendo do órgão, se for CD, SE ou mesmo Conselho Nacional, de concordar ou não com nossas propostas. Isso tem que ser bem lembrado. Nós não somos não somos fiscalizador no sentido de receber na hora uma despesa ou logo na semana seguinte. A gente analisa normalmente por trimestre e procura fazer recomendações. E às vezes somos bem provocados para nós darmos nossas opiniões sobre algum assunto de orçamento. Então ele pode dar recomendação, mas elas não precisam ser necessariamente obrigatoriamente seguidas. Quem delibera é o CD, SE ou o Conselho Nacional. Dito isso, ok. Tem E uma a recomendação, só um instantinho, essa recomendação, quando eu falei, a gente analisa e levanta o risco. Então, assim, a gente faz análise dos números, dos relatórios, e a gente vê que que determinado ponto pode ser um risco para a organização. Esse risco de ultrapassar o orçamento, um risco de não atender a legislação local. Então, existe um risco iminente, e aí a gente faz a recomendação baseada naquele risco. Por isso, na maioria das vezes, as recomendações elas são atendidas, porque a gente, quando encaminha a recomendação, a gente encaminha com um embasamento. Por que a gente está recomendando, fazendo aquela recomendação? Por tais e tais e tais motivos. Tem uma pergunta da Paulici ali no chat. Ela pergunta, no caso com a eleição que terá no dia 26/5/2018, nessa CN, ao todo serão 5 membros no Conselho Fiscal? Eu acredito que não, né, Geraldo? São 3 membros. São 3 membros, inclusive nós temos que caminhar aquela proposta de suplente, né? Eu não sei se o Cláudio caminhou, né? Então, Paulici... Inclusive, é uma coisa que a gente está
3 membros e todos são eleitos ao mesmo tempo. E é uma coisa que a gente também vai recomendar, é que essa eleição, como no CD, para evitar que saia todo mundo ao mesmo tempo, e tenha o final de mandato em tempos diferentes. Então, no primeiro ano vai acontecer como foi feito no CD, uns vão ter um mandato um pouquinho menor, mas para que no futuro não saia como agora, todo mundo está saindo ao mesmo tempo. E solicitando o suplente para uma necessidade. O Geraldo está falando, o Geraldo falou de suplente, posso falar? Sim. Oi? O Geraldo está falando de suplente porque, assim, no conselho diretor, que a gente vai ter reunião com o Ulisses dia 10, né, o webinar com dia 10, e o conselho de ética no dia 11, com a Anitta e o Stefan. Então, ambos os conselhos são compostos de 5 membros. Fátima? Acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Júlia, qual que é a próxima pergunta? Pior que ela aparece aqui. Como conectar, não deve ter dado algum problema no microfone dela. Tereza, você tá aí? Eu tô. Teve bastante gente que caiu agora. Devem estar voltando logo menos. Vou continuar ali, acho que a Júlia caiu também. Qual que você acha que é a maior função de um membro do Conselho Fiscal? Qual que é a principal atividade que vocês desempenham dentro do FS? Eu acho que hoje a função do Conselho Fiscal do AFS é muito de análise, né? Analisar como a política fiscal e orçamentária da organização está sendo implementada e fazer as recomendações em eventuais riscos que a gente identifique. E outro também, fazer sugestão de se a organização está passando por uma situação financeira, a gente também pode recomendar alguma alternativa, avaliação, mas como o Geraldo bem falou, são todas recomendações. A gente pode fazer a identificação de risco, assim como de oportunidades para a organização diante de uma situação financeira difícil. Pessoal, desculpa aí, eu estava falando e a tela do meu computador sumiu, eu tive que conectar tudo de novo aqui. Mas agora não foi só você que caiu a conexão, várias pessoas caíram. Caiu para todos aqui, também. Tá, eu achei que fosse o meu aqui só. Então, beleza. Não, pode fazer a tua pergunta, Fátima, ou comentário, enfim. Não, eu só estava comentando da proposta do Geraldo e do Geraldo não, do Conselho Fiscal, né? De ser suplente lá que ele tinha falado. A gente discutiu isso na reunião do Rio, porque realmente não temos nem suplente e também essa questão, todo mundo no mesmo período. Se por algum motivo todo mundo sair, você perde uma continuidade na conversa, na experiência, nós temos já de conversar com o SE, com a auditoria, contabilidade, seria tudo do zero na prática. Você pode até passar alguma coisa, mas seria interessante que pelo menos uma pessoa conseguisse manter uma pessoa com conhecimento anterior. Isso é importante em contabilidade, em finanças. Isso aí. Com certeza, né? O CD, por exemplo, esse ano tem 2 vagas, mas o ano passado teve uma. E assim,
é feito a coisa de acordo com que cada ano vai saindo, que não saia todo mundo, porque tem muitos projetos, muitos trabalhos sendo desenvolvidos, e se saem todos, aí desconecta tudo, né? Então, por isso. Oi, gente. Oi. Hello. Hello. Estamos todos aqui te escutando. Tava quietinho aí. A benção, madrinha, a benção. Abençoe, filho. Tá. Geraldo, a Fernanda perguntou qual seria a principal função do Conselho Fiscal do FS hoje. Você não estava na linha. O que eu respondi foi o seguinte: analisar a política fiscal, financeira e fiscal da empresa e recomendar eventuais eventuais oportunidades de melhora ou levantar eventuais riscos. Acho que hoje, resumindo, seria isso. Você disse, complementando também, né, dar esse suporte para os comitês e regionais, porque também às vezes também tem dificuldades com prestação de contas, outras coisas. Isso eu posso sugerir depois o pessoal olhar no estatuto. O próprio estatuto ele é bem enxuto sobre o Conselho Fiscal. Ele não faz uma descrição, então ali está tudo assim bem resumido. E lembrando, é por isso que muitas vezes o Conselho Fiscal recomenda uma coisa e o pessoal fala, mas é isso? Sim, primeiro que é previsto no estatuto, segundo é uma função prevista em qualquer Conselho Fiscal. Às vezes temos também que cobrar algumas coisas. A gente recomenda, mas ao mesmo tempo a recomendação é uma cobrança. Então muitas vezes o pessoal se sente um pouco, mas está cobrando? Sim, porque é previsto até estatutariamente. Porque já está previsto. A nossa cobrança é em cima de alguma coisa que já tem previsto no estatuto. Então, a gente cobra, né? Mas a gente não inventa nenhuma nova cobrança. Se já tiver no estatuto estabelecido que aquilo deve ser seguido, a gente pode cobrar. Acho que isso simplifica tudo. Mas não é Illuminati, não. Somos gente boa, não é nenhum de sete cabeças. Eu sei que muitas vezes números, contabilidade, o pessoal se assusta, mas não é algo que se aprende rapidamente. Até é bom para o próprio desenvolvimento da pessoa, sua atividade pessoal e profissional. Não é nenhum de sete cabeças, realmente. Não, e o trabalho também não é um trabalho assim de muitas horas de dedicação, como um presidente de comitê, um diretor administrativo. É um trabalho diferente, muito mais analítico do que um trabalho mais operacional, como o pessoal de comitê e de região. Ai, que delícia, Titia. Olha aqui, ó. Tereza. Oi. Se alguém quiser se preparar para ser do conselho, que treinamentos você acha que deveria fazer para se preparar? Eu acho que primeiro conhecer um pouco da organização, né? De estrutura eu acho que tem que ser um voluntário que tenha algum tempo de organização para poder entender a estrutura e como funciona a organização, né? Não um voluntário que recém chegou e aí já se candidatar a uma vaga dessa. Eu acho que isso, ter um pouco de história da organização, é bem importante isso. A segunda parte, se a pessoa tem formação, eu acho que não tem muito o que se preparar, porque tendo um pouco de história da organização, conhecendo a estrutura, a cultura, como funciona, e já sendo da área,
contábil, econômica, né, ou a parte de administração, eu acho que não tem muito o que se preparar. Mas se for uma pessoa que não tem essa formação, eu acho que a pessoa vai ter que ter um curso mais rápido, pedir auxílio da gente mesmo, ou de algum voluntário, para passar um pouco dessa parte contábil financeira. Isso aí a pessoa vai ter que ter, mesmo que ela não tenha antes de se candidatar, né, agora, mas se ela quiser, para ela entender os relatórios, o que vem da Secretaria Executiva, a pessoa vai ter que aprender um pouquinho da parte contábil e financeira. Existem cursos rápidos de contabilidade para não contadores, por exemplo. Não é nenhuma coisa fora da casinha. Acho que realmente, como falou a Tereza, entender algumas características da organização, entender porque existe um transfer price, ou por que é importante receber estudantes. Então, alguma coisa da organização precisa ter o conhecimento da estrutura e da forma de trabalhar. O conhecer contabilidade ou economia, administração, complemento. O principal é conhecer bem a organização. Isso é características muito específicas, ok? Entender sobre programas, a organização trabalha, até quem é contador, a gente que é da área, a contabilidade do AFS é uma coisa muito particular, a gente trabalha com programas NH, SH, a receita ela entra esse ano, mas é para pagar o ano que vem, então como eu falei, você tem que entender a estrutura da organização primeiro, para depois essa parte contábil financeira é uma coisa que a gente explica, vai explicar, é mais rápido, mas você entender como a organização funciona é muito importante. E na tua opinião, quais que são os benefícios em ser parte do conselho e quais os pontos negativos de ser parte do conselho? Olha, os pontos positivos, eu acho que você aprende bastante sobre a organização, não só o operacional, mas a parte estratégica também. Você entende, tem uma compreensão, mais compreensão de como, da situação da empresa, né? Da organização diante de fato de números, né? Por que o ano passado tinha dinheiro, esse ano não tem? O que aconteceu? Então, você passa a ter um entendimento maior desse lado financeiro e econômico da empresa, da organização. Você também, dentro do Conselho Fiscal, você também passa a entender como são feitos repasses para o AFS Internacional, a importância de fazer parte de uma rede. Você amplia o seu conhecimento. Quem está muito no operacional, que nem eu falei, como eu falei antes, o trabalho de um comitê, de uma região, é muito mais operacional no dia a dia. A parte do Conselho Fiscal é muito mais analítica, é um outro tipo de trabalho, não demanda tanta reunião ou tanto envolvimento, mas você precisa estar muito conectado com os outros membros do Conselho Fiscal para vocês, para fazer um bom trabalho. É um trabalho bem analítico, você desenvolve outro lado, contribuindo com a organização, mas em outra área. O ponto negativo que eu falo, às vezes as demandas, o geral pode dizer, às vezes a gente tem umas demandas assim meio estranhas e as pessoas às vezes não entendem qual é a nossa função. Muitas vezes isso não fica muito bem claro para a organização qual é a função do Conselho Fiscal. E às vezes a gente é cobrado pelo não conhecimento do voluntário, a gente é cobrado de atividades ou de exercer alguma coisa que não está dentro do nosso escopo. E aí existe um desgaste entre voluntários e até a gente receber alguns e-mails que não são tão assim legais, de cobrança, sendo que a gente nem é da nossa área.
Às vezes a gente tem que ter bastante calma na hora de estar respondendo ou encaminhando esse e-mail para outra instância para não ter problema. Então, assim, eu acho que é muito mais esse desgaste pela falta de conhecimento das pessoas, os voluntários, do papel do Conselho Fiscal. Isso eu vou falar para você, pouquíssimas vezes nesses anos eu tive que passar por isso, mas outra coisa, assim, às vezes uma recomendação que a gente faz e que a gente nos últimos anos tem passado, não só o AFS, mas o Brasil, por uma situação financeira assim, bem crítica, né? A organização é parte do todo, está dentro do Brasil e às vezes uma recomendação de cortar alguma coisa ou de remanejar algum recurso, e isso também causa um desgaste com o voluntário. Mas eu acho que eu não tenho mais nada. Para mim, se eu for botar na balança, eu poderia dizer que nesses anos todos que eu estou, 90% eu só tive coisa boa, 10% eu tive de algum contratempo. Eu falo a mesma coisa que a Tereza, até porque ao voltar para o Conselho Fiscal, né, o pessoal já conhece a minha história atual, né? Né, Fátima? Sim, senhor. Sim, senhor, a Bessa Maria. Tudo que ela falou, realmente, eu diria que é 90% também. Só esse ano, talvez, por esses últimos meses que teve esses problemas, as pessoas, quando a gente descobriu que tinha um Conselho Fiscal, que às vezes o pessoal não achava que o Conselho Fiscal era uma coisa em outra galáxia e agora descobriu. Só que às vezes estão confundindo o Conselho Fiscal como se fosse fosse nós que liberássemos o caixa, ou que nós fôssemos que pagássemos a conta, ou tivesse que passar previamente pela gente. Não é a função do Conselho Fiscal. Percebi que nessas últimas cobranças é como se nós que fôssemos responsáveis por autorizar gastos. Não. A gente não autoriza, a gente pode até analisar, dar uma orientação, achar que tal, mas não podemos dizer gaste 50 ou 100 ou 20 numa atividade. Isso que gerou uma certa confusão. A gente recomendar redução é uma coisa, dizer que a gente aprovou, dizer que é o Conselho Fiscal que aprova uma conta ou um pagamento são função de outras instâncias. Então, um dos motivos que o GB, conversando, chegou à conclusão de que poderíamos fazer esses webinars com o Conselho Fiscal, o Conselho Diretor e o Conselho de Ética, justamente por isso, para que as pessoas que estiverem participando, bom, a Fer está gravando, né, vai para o informativo, vai para o OCA, e quem tiver interesse também vai ouvir lá, e vai ficar sabendo de tudo. Mas um dos objetivos é exatamente esse de informar qual é a função do Conselho Fiscal, qual é a função do Conselho Diretor e qual é a função do Conselho de Ética, para a coisa fluir mais assim, tranquilamente, mais harmoniosa, porque ultimamente todo mundo está vendo, né, que está acontecendo aí através desse grupo, então estão misturando muito as coisas e está dando uma confusão bem assim, acirrada, e aí honestamente, eu espero que esses webinars sejam feitos todos os anos e que sejam feitos esses esclarecimentos, feitas as perguntas, os questionamentos, e que sejam todos orientados para que o maior número possível de pessoas saiba eu estou com um problema, tal, eu devo me dirigir a quem? À Secretaria Executiva, ao Conselho Fiscal, ao Conselho Diretor, ao Conselho de Ética, etc, etc. É lógico que se alguém tem um problema com o Conselho de Ética, vai lá para o Conselho Fiscal ou o Conselho Diretor, etc. Mas aí, quando tiver alguma coisa para esclarecer, vai saber a qual conselho se dirigir, ou a Secretaria Executiva, enfim. Eu acredito que esses webinars deveriam continuar todos os anos. Fátima, eu só reforço o que a Fátima disse. Eu recomendo até uma releitura do estatuto, porque muitas vezes o pessoal, às vezes, até lê o estatuto, mas por cima. Eu mesmo leio há 2 anos o estatuto, foi aprovado no Rio de Janeiro,
quase 3, e sempre tem uma surpresa, sempre tem alguma coisa que eu não tinha percebido antes. Então, uma leitura atenta do estatuto, e no caso, a Júlia perguntou alguma coisa sobre como se orientar mais, tem as políticas da organização, existe para as coisas sobre a área financeira, a área financeira pode ajudar a entender um pouco mais, ok? Então, sugiro o estatuto, sugiro também o lado político para a área financeira, administrativa, para se interar mais. Com certeza. Eu creio que, assim, todos nós voluntários deveríamos ter o estatuto sempre à mão, as políticas sempre à mão, regimento interno sempre à mão, para ler sempre, porque a gente não consegue decorar tudo, né? Cada vez que acontece uma demanda, acontece alguma coisa, nós temos que recorrer ao estatuto, ou às políticas, ou ao regimento, ou RI, enfim. Aí eu penso assim que todos nós deveríamos ter assim à mão, né? Seja na área de serviço, fácil de buscar e etc e tal. Acho até, Fátima, que, como você sabe, a rotatividade de voluntário é muito grande na organização. Isso não é de agora, sempre foi assim. Então, eu acho que tem muito voluntário que chega e nem sabe que a organização tem um estatuto, que tem regimento, Exato. que trabalha com política. Então, é sempre bom isso estar sendo, vamos dizer, refrescado na memória das pessoas e colocado para os que estão chegando. Então, eu acho que, assim, eu não sei em que momento isso poderia ser feito, mas eu acho que na Convenção Nacional deveria ser mencionado alguma coisa do tipo: a organização tem estatuto, tem regimento interno, trabalha com política, isso está disponível em tal lugar, ou eu não sei se no informativo semanal a gente Tem podia sim, Tereza. tem, mas aí teria que ter uma chamada para as pessoas. Olha, gente, seria bom dar uma olhada nisso. Olha, esse mês vamos tratar disso. Alguma coisa para que as pessoas lembrem que existe, e para os que estão chegando saibam que tem, porque às vezes nem sabem que tem. Então, geralmente, quando eles recebem orientação, quando o voluntário é novo, recebe orientação, eles são orientados, né? Que a gente tem, eu acredito que todos, né? Isso eu estou falando pelo que a gente faz, a nossa equipe faz sempre. A gente sempre orienta que tem um estatuto, que nós trabalhamos com estatuto, com políticas, com RIs, etc. Mas agora, eu sempre falo que esse informativo semanal foi uma das melhores coisas que já foram criadas, porque antes a nossa caixa de e-mail ficava lotada, e agora a gente tem um informativo e a gente pode ler ali todas as novidades, etc. E a facilidade que deu para a gente é esse ali. Você quer buscar alguma coisa no estatuto? Tá lá, clica, o estatuto você já vai direto nele, porque tá tudo no OCA, né? Mas aí clica no estatuto, vai lá, nas políticas vai lá, e precisa de um formulário para fazer prestação de contas, para fazer pedido reembolso, para fazer esse ou aquele pedido, etc, etc, tá tudo, a gente vai lá no informativo, tá tudo lá. Eu, pessoalmente, acho o informativo, assim, maravilhoso, que dá uma informação bem clara, assim, para todas as pessoas. Por isso que eu sempre, quando eu represento o CD em alguma atividade, a primeira coisa que eu sempre bato na tecla é para ler, depois que foi criado o informativo, né? Para ler o informativo e falo sobre isso também, que lá te leva para o estatuto, te leva para os webinars que já foram feitos, te leva para todas as informações que você precisar, inclusive dá os e-mails. Se você não conseguir resolver ali onde você clica para acessar, você manda um e-mail para a pessoa responsável. Então, quer dizer, eu acho assim um informativo maravilhoso e perfeito, uma coisa quase que perfeito, né? Porque perfeito não existe. Mas você tem razão, a gente tem que estar informando sempre para os voluntários novos a existência do estatuto, das políticas, etc, etc. E a gente também tem que cuidar, por exemplo,
Esses dias eu fui olhar na minha página de trabalho, eu tinha 3 estatutos. Aí eu fui ver pelas datas qual que era o mais atual, porque e política também, né? Tinha repetido ali, porque às vezes a gente coloca uma atualizada e quando a gente vai ver faz pouco tempo que foi atualizado, aí a gente não sabe. Então tem uma coisa que a gente precisa cuidar sempre também. Não adianta ter só lá eu salvar um estatuto para mim e não acompanhar a evolução, né, as mudanças, para estar sempre, para sempre ter em mão aquilo que a gente precisa para consultar. Mas acho que no informativo semanal a gente tem a chance assim de ter quase tudo nas mãos. Eu acredito. Tereza, queria perguntar se tu tem algum conselho para os voluntários interessados em ser membros do conselho, além de conhecer a organização e conhecer um pouco de contabilidade. Primeiro, vontade. Tem que ter um pouco, a Tereza conhece muito, né, de contabilidade, né, Tereza? Tem que ter muita vontade de trabalhar. E comprometimento. Eu acho que, acima de tudo, qualquer voluntário, a gente tem que ter comprometimento com aquilo que a gente assume. A gente vai ter dificuldade, muitas vezes a gente tem coisa do trabalho ou da família, mas a gente se comprometeu com a organização, com outras pessoas, de estar ajudando e de estar fazendo esse trabalho. Ele é um trabalho voluntário, mas ele não deixa de ser um trabalho. Então, acho que é o comprometimento de quando se candidatar, de ir até o fim, não deixar o cargo no meio do caminho, né? E vontade de ajudar, estar sempre disponível, saber que vai trabalhar com outras pessoas que nem sempre têm a mesma opinião que a sua, mas saber escutar. Então, a gente tem que ter disponibilidade, né? Abertura para escutar e para trabalhar. Assim, nos últimos anos, hoje posso dizer que a gente trabalhou muito bem. Eu falei, acho que 90% eu nunca tive nenhum problema interno dentro do Conselho Fiscal, sempre fomos só 3 pessoas e a gente sempre trabalhou muito bem, já tivemos outros membros, o Geraldo já estava no segundo mandato, mas antes do Cláudio a gente tinha a Michele, e antes da Michele era o Cláudio de novo, e a gente sempre trabalhou muito bem. Então, assim, as duas coisas, comprometimento e disponibilidade para estar ajudando e contribuindo com o que aparecer, o que for necessário. Alô? Eu acho que caiu de novo. Pode falar, caiu de novo. Tranquilo. Caiu de novo, realmente. Acho que a Júlia perguntou. A Júlia? Não, acho que ela caiu, né? Enfim. Tereza, a gente já está com 8h29, né? A gente tinha planejado em torno de 1 hora. Eu queria pedir para você, por último, assim, deixar uma mensagem para os voluntários que desejam, né, fazer parte do Conselho Fiscal, ou que mensagem você deixaria para quem talvez não tenha, né, aquela formação profissional ou acadêmica que a gente comentou, mas ainda assim tem interesse. Tá, a última pergunta. Mas foi o que eu falei. Eu acho que sim, o interesse, quando a pessoa tem interesse, ela tem a vontade de ajudar, né? Então, acima de tudo, ter a vontade, a disponibilidade em fazer parte de um conselho e de colaborar. Então, o meu conselho é esse: se você tem vontade, isso já é o mais importante. Então, você ter vontade de colaborar e de participar e de ajudar a organização. Legal. Graciela, Pauleci, bom, Fátima e Geraldo também, claro. Mais alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram perguntar para a Tereza?
Não, a Tereza já acho que representou muito bem todo o conselho, toda a questão do conselho. Eu insisto até que existe no Google é procurar contabilidade para não contadores. Existem cursos rápidos que dão uma boa noção do básico da área. No análise contábil dos papéis do FS não exige um profundo conhecimento de contabilidade. Conhecer o básico já resolve muito. E comparar com os anteriores. Então, boa vontade, conhecimento de organização principalmente. O conhecimento administrativo, contábil financeiro é um complemento. Legal. Paulista e Graciela, mais alguma questão? Não, não tenho não, eu vi tudo. Eu só perdi o início, né, da apresentação, mas como vai estar lá disponível no OCA, então eu vejo depois. Muito obrigada. Eu também fiquei satisfeita, porque assim a gente já tem uma visão melhor, né? E agradeço também a oportunidade. Então, beleza. Tereza, a Júlia caiu, ela acabou de me mandar um WhatsApp, mas eu queria agradecer muito em nome do grupo de desenvolvimento você ter se disposto a fazer esse webinar, né, de feira de carreiras, aí começando uma sessão de 3, né? Então, para quem tiver interesse, tem o conselho diretor e o conselho de ética ainda semana que vem. E qualquer dúvida Dia 10 e 11. qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato com a gente. Mas, Tereza, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? Boa sorte aí para vocês. Obrigada, Tereza, eu pessoal. agradeço você também, em nome do GD, tá? Que eu também faço parte do GD, agradeço muito. Foi muito esclarecedor, muito bom. Pena que teve poucas pessoas, poucos participantes, né? Se tivesse mais seriam instruídos. Mas tá muito bom. Muito obrigada. Mas vai ficar gravado aí. Quem quiser depois escuta. Isso, Exatamente. Tem bastante gente que escreve pedindo a gravação, porque realmente os horários acabam sendo um pouco complicado, né? Para muita gente. Verdade, verdade. Mas sempre tem gente, a gente sabe que o pessoal assiste mesmo, então... Eu assisto. De qualquer forma. Tá bom? Eu assisto vários webinars lá na página, né? No OCA, e é muito bom, por isso que é bom gravar. Houve bom interesse em algumas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijão. Para você. Beijo. Tchau, tchau. Abraço, então. Tchau, boa noite.